É síndrome do alecrim dourado também, né? Clássico, né? Assim, Clássico. qual analisando que não fala... o pior do que foi... Eu sou o analisando favorito, comigo você foi ri. criado inspirado em mim. Exato, essa é muito boa. Eu te mobilizo tanto. Exato. Mas a gente tá falando nessa hora da gente lá, como analista, sentadinho na cadeira, escutando. Mas a gente também tá falando dos casos de supervisão que a gente escuta. A gente também tá falando dos seminários clínicos, dos grupos de intervisão, né? Assim, de todo um aparato clínico, né? Assim, das conversas que também a gente escuta na comunidade, né? Assim, mas que vai ampliando um pouco essa escuta. Exato. E que são até, assim, são conversas, esses grupos, né, que a gente faz com outros analistas. A gente conversa não só sobre os casos clínicos, mas sobre acontecimentos que são do jornal, que são fatos do dia a dia, políticos, sociais. Então, tudo tá ali mobilizando, porque tá nos atravessando, né, enquanto cultura, assim. E aí tem Tudo acaba sendo uma inspiração, né, pra pensar nesses temas. O que eu ia falar só é que... Mas tem uma coisa que é inegociável, né? Assim, pelo menos pra gente isso é muito importante, né? Que é... Aí é meio dogmático, né? Sabe que o psicanalista gosta de umas coisas meio dogmáticas. Mas assim, o setting analítico é imaculado, né? Assim, não se pode, por causa da viralização ou por causa de narcisismos e mil coisas, a gente quebrar isso... Né, assim, topar a fofoca, né, assim, tipo, então, quando o professor faz isso, geralmente é um ambiente um pouco protegido, né, assim, não estamos gravando. Eu não falei nada aqui, gente. Não falou. Mas casos genéricos. Não, mas vários analistas fazem isso, mas a questão é um pouco essa, assim, né, de a gente não pode perder de vista. Anonimato, né, com um propósito, num grupo de supervisão, é o propósito de discutir um caso. Né, você não vai fazer isso expondo de forma pública a história de alguém, né. Exato. A gente fala isso porque não é que as pessoas se acham tranquilo isso, né? Assim, as pessoas pedem bastante, né? Assim, que a gente fale um pouco mais e fale das pessoas públicas, né? Assim, o que a gente acha das pessoas públicas, né? Assim, eu já falei isso algumas vezes, né? Mas eu faço uns vídeos que eu chamo de psicanálise selvagem, que são umas análises de personagens ficcionais a partir da psicanálise. E aí é muito curioso, toda a onda de Big Brother vem, né? Assim, e quando você vai fazer dos BBBs? Quando você vai fazer do... casamento às cegas, ou toda essa... Porque realities são hoje o pop do audiovisual brasileiro, né? Assim, é o maior produto cultural que a gente tem, né? E a minha resposta é sempre nunca, porque essas são pessoas, né? Assim, a gente não tá falando de ficção, a gente tá falando de pessoas que vão ser atravessadas por isso, né? Assim, ninguém merece receber um diagnóstico selvagem vindo do nada, né? Assim. Tem pessoas que estão, assim, claramente recortadas, editadas dentro de um contexto, que tem um roteiro, que tem uma coisa. Então, assim, seria extremamente cruel, porque são pessoas reais que estão sendo colocadas como personagens. Então, assim, não faria sentido nenhum. Não, exato, assim, e que já é uma edição que, assim, nossa, dá pra gente discutir bastante coisa, né? Assim, tem um caso que me chama muita atenção, assim, eu não sei se foi ano passado, mas ano retrasado, mas teve o BBB em que a Poca participou, né? E eu lembro de ver isso nas redes sociais, assim, de uma grande piada de como a Poca era preguiçosa, a Poca dormia muito, a Poca não queria nada. E aí vazou em algum momento as imagens da Poca no banheiro chorando, várias vezes. Né, assim, então... E aí... Aí você pensa, preguiça, né? Preguiça ou será que... ou adoecimento psíquico? Tem uma melancolia em curso aqui, do que a gente tá falando? Peraí. Então, assim, é muito perigoso a gente tomar o que a gente assiste pela realidade. Né? Quiçá fazer disso material analítico, material clínico, né? Assim, aí é delírio, gente. Mas isso desperta curiosidade, né? Existe uma parte da gente, às vezes, que a gente quer um diagnóstico. Vamos facilitar a minha vida, vamos dar diagnóstico para o que a gente vê, para a gente se identificar ou negar. O tanto diagnóstico que deram pro Bolsonaro durante tanto tempo, né? Durante todo o processo eleitoral. E nunca se fala sobre mau caratismo, né? Sempre eu acho que ele tem talvez ele só seja uma pessoa ruim. Talvez ele só seja uma pessoa extremamente ruim. E eu acho engraçado porque existe esse lugar que é quase superficial mesmo, né? Das redes sociais, de trazer esse diagnóstico como se nada, que é tipo astrologia, né? Que você percebe que você tem um pouco de tudo. Tipo, eu tenho um pouco de TDAH também. Eu acho que tô dando check, assim. Então, eu acho que é um lugar muito sensível mesmo de falar sobre psicanálise, de falar sobre, enfim, psicologias no geral, dentro da rede social. Porque existe esse lugar de identificação que é muito bacana da pessoa parar pra pensar, nossa, realmente eu não consigo descansar e trazer isso pra si e levar isso pra sua própria terapia. E existe esse lugar de, então eu tenho isso, então isso aqui é a verdade absoluta. E aí fica uma coisa, um paradigma assim meio, será que
E quando o André fala de bad vibes, né? A gente sabe que às vezes tem alguns episódios que a gente faz que ficam um pouco pesados, assim. A gente traz uns assuntos meio densos, umas coisas meio doloridas. E sempre rola um momento, assim, onde a gente pensa, cara, a gente também não pode evocar nas pessoas. A gente não pode ser a positividade tóxica de só falar de coisas boas e tudo mais. A gente, né, quer mostrar também esse outro lado. Mas também, como fazer de uma forma que as pessoas também não se sintam destruídas depois de escutar um episódio. Sem esperança total chorar da no vida, banho, né? né? E ao mesmo tempo, mas também não é pra sair, porque o lugar do analista, e aí assim, né, separando até um pouco às vezes de outras psicologias mais positivas, ou que trazem às vezes algo mais de uma recomendação, de dicas do que fazer. O analista não vai dizer o que a gente tem que fazer, né? Ele não vai te dizer a dica assim, ó, então no fim faz isso, faz aquilo outro. Porque é um ódio às vezes também. Que gera angústia. A mão bateu. Isso, Né? a gente fica com essa angústia, mas é com a Chega. angústia que a gente trabalha. E então a gente tem que dosar um pouco, assim, de trazer essa angústia, né, para o espectador, para o ouvinte ali, mas ao mesmo tempo também não deixar num desamparo absurdo, assim, dessa clínica do real, onde a pessoa sai chorando desamparada Que até Mas se isso levar ela para análise, ótimo também, né? que até é um pouco dessa dança, né, assim, entre o conteúdo, né, esse significante mestre das nossas vidas, mas assim, o conteúdo e a clínica em si, né, assim, porque na clínica o nosso trabalho e aí reduzindo bastante, mas assim, acho o paradoxo é profunda, né, assim, a gente vai ter que sustentar o dilema nessa análise, né, é isso que a gente vai fazer. A gente vai no fundo, né, Christopher Bollas, um grande psicanalista, fala sobre isso, né, assim, breakdown pode ser breakthrough, então assim, vai quebrar, vai ser uma descida ao inferno, né, assim, e vai ter suas dificuldades, né, assim, só que vai ter alguém segurando tua mão. Você não vai fazer isso sozinho, né, assim, na treva absoluta. Não é broadcasting. Na internet né? não dá pra gente ir nessa, né? Não é um lugar sem escuta, é um lugar que tem escuta. Isso é muito importante também, inclusive a gente dá um passo pra trás e já a gente continua falando sobre internet, produção de conteúdo que é incrível, mas muita gente não entende o que é a psicanálise e quais as diferenças entre a psicologia e a psicanálise. Vocês podiam explicar um pouquinho? Tretas. Porque eu sei que tem aí uma raiz da psiquiatria com Freud, que é o grande pai, que descobre o inconsciente, tudo isso, aquelas aprendendo na aula. Que eu tô... Porque eu justamente sou a pessoa que não sabia o que era psicanálise durante muito tempo e confundia, né? Então são ferramentas um pouco distintas, né? Que trabalham em lugares parecidos, que é o sujeito, mas de formas não necessariamente iguais. Eu vou arriscar algumas coisas aqui, aí você vê, André, aqui que você tem pra falar, mas tanto a psicologia como a psicanálise se propõe de alguma forma a estudar e tentar ajudar um pouco uma certa saúde do corpo e da mente do sujeito. A psicologia é uma ciência, a psicanálise não é uma ciência. A psicologia vai trabalhar com o que é observável e que pode muitas vezes ser mensurado, e a psicanálise vai para o que Freud chamava de metapsicologia, que é algo que está numa suposição que a gente pode fazer de influências inconscientes. Então, tem esse inconsciente, que é essa grande invenção, entre aspas, do Freud, que nem foi do Freud mesmo, mas enfim. Não foi? Não foi. Primeira treta. Primeira fofoca. Mas que a gente começa a ter essas notícias do inconsciente, né? Então você tem essas manifestações e aí, a partir daí você pode ir supondo algumas coisas pra gente ir chegando mais nessas pulsões, nessas forças inconscientes, na história do desejo, que é uma coisa que vai ser muito a partir da elaboração do sujeito, no seu simbólico, na sua linguagem, na sua fala, que ele vai tendo mais acesso, mas que não fica nesse lugar tanto do saber. A psicanálise sustenta esse não saber. E é um não saber que é infinito. E tudo bem. Né? E aí tem essa angústia mesmo de não saber. Não é sobre as respostas. Não vai ter as respostas, mas você pode sair com melhores perguntas. Ai, isso é um desespero, gente. Isso é um desespero. Porque as respostas também elas vão durar por um tempo. Por pouco e tempo. depois alguma outra coisa vai ver que a pergunta era outra. Sabe que tem E as pessoas mudam, e o tempo muda, então a gente não vai ter respostas que vão ser definitivas, né? Sim. Não, e tem uma parte belíssima, né, assim, porque quando o Freud começou a investigar, né, assim, antes de chegar na psicanálise, a grande obra da vida dele, né, o Freud trabalhou um tempo com hipnose. E tem uma conclusão do Freud nesse processo que é muito interessante pra gente e que vai fazer essa distinção, né, que é
na hipnose, qual que era a premissa, né? Então, vamos te hipnotizar, vou te dizer o que você tem. O que você tem que parar de fazer, quando você voltar, vai parar. Isso durava 2, 3 dias. Essa resposta durava no psiquismo do sujeito 2, 3 dias. Por quê? O que a gente tem aqui dentro é um pouco mais complexo. E acha jeitos de esquecer essa resposta. Acha jeitos de contornar essa resposta. Acha jeitos de proteger o conteúdo traumático. Enfim, por aí vai. Nesse sentido, não adianta dar a resposta para o analisando. O analisando tem que chegar sozinho. Sim. A gente vai lá, estamos aqui. Mas uma distinção que eu gosto sempre de pensar é assim, radical a redução e o resumo, tá? Andando em gelo fino aqui. Mas se a gente tem instâncias psíquicas, né, que são mais ou menos aí o ego, o superego e o id, né? O id equivalente ao inconsciente, pra gente dar uma simplificada, né? A gente briga no intervalo, assim. Tomara que não tenha muitos analistas. Não é isso, né? Já mas foram assim… cancelados, eu acabei de perceber. Várias. Então, mano, Freud sendo deslegitimado ao vivo. Vai ser 3, vai ser a terceira vez. Mas tudo bem, a gente pode falar desses. E, então assim, a psicologia, de uma forma bem geral e um pouco grosseira, aposta no fortalecimento do ego. Né? Vamos fortalecer esse ego e ele vai conseguir lutar contra as outras instâncias psíquicas. Sim. Precisa, né? Assim, várias pessoas escrevem, né? Vocês falam tão mal do narcisismo, né? Sim, porque os tempos são muito narcísicos, mas todo mundo precisa de um pouco de narcisismo. O ego seria o consciente. O ego aquilo seria que o que você sabe. Sabe de você. Sabe de você. Perfeito. Um eu que sabe. Enquanto o sujeito é o sujeito do inconsciente, o eu é o que eu sei de mim mesmo, né? Então tudo que você se identifica, eu sei meu nome, eu sei onde eu nasci, eu sei isso que eu vivi, mas tem uma coisa que eu vivi que eu não lembro, que foi reprimida. E isso tá no seu inconsciente. Ou que eu lembro diferente, né? Que aí é clássico. E aí que é muito interessante, porque enquanto essa angústia de não saber, quando, por exemplo, o analisando faz uma pergunta e o analista até sabe uma resposta que ele poderia dar, o que você tem que fazer é não responder, porque você deixa ele fantasiando. E a psicanálise é a clínica da fantasia. A fantasia vai ser mais interessante do que a resposta. Olha. Né? A Gabi já nervosa. Desesperada. Não, e aí, Marcelo tá assistindo? Fechando, a questão é essa, assim. E aí, pra psicanálise, a gente entende que, assim, quem manda, né, frase do Freud de novo, né? Hoje eu tô bem dogmático, né? Assim, mas… É bom, é bom. O eu não é senhor em sua própria morada, né? Então, assim, o ego cá entre nós não manda muita coisa. Por mais que a gente insista e por mais que a gente viva num tempo que aposta, dobra a aposta, triplica a aposta, truco. No ego. O inconsciente é quem dá as cartas, né? Assim, ou quem dá mais ou menos as cartas, né? Então, nesse sentido, o que a gente faz? Psicanalista tem uma regra que é assim… Não independe da linha ou da matriz psicanalítica que você siga, mas assim, é a escuta do inconsciente. Quem fala, esconde, quem esconde, revela, e a gente vai para esse jogo, para tentar achar o que tá entre, na brecha, o que escapa da censura, pra gente conseguir escutar o que tá lá atrás. Porque no final, qual que é o nosso objetivo, né? Assim, às vezes é o paciente de 20, 30 anos que tá fazendo análise, mas eu não sei se eu evoluí, eu não sei se tá melhor, eu não sei… Parece eu. Mas a gente não pode… Conta pra gente um pouco. Não, assim, Gabi, você tá levantando a bola. Mas aí no final é assim, o que é o nosso trabalho? É tolerar o mal-estar. Esse é o trabalho de um analista. Ajudar o sujeito a tolerar o mal-estar que é estar vivo. Sim. Obrigada por isso.